Hebreus capítulo 11, versículos de 23 até o 30. Vamos ler então, queridos? Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 11, 23 a 30. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto, ou seja, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pedimos a tua bênção, a tua ajuda, o teu auxílio, e agora queremos fazer uma reflexão na vida deste servo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, a palavra Moisés significa tirado da água. Essa palavra, o significado dela, exatamente porque Moisés foi tirado da água, né, quando ainda bebê. Ele era filho de um cara chamado Arão e de uma mulher chamada Joquebede, da tribo de Levi. Ele foi o líder espiritual de Israel e também o seu legislador. Um líder espiritual, legislador, porque foi ele que fez as leis, né, essas leis que até hoje os advogados estudam. Tem como livro-texto, né, as leis de Moisés. Lá em Atos, no capítulo 7, versículo 22, está dizendo assim a respeito de Moisés: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Sua vida pode ser dividida entre 3 períodos, querido, de 40 anos. 40, 40, 40. O primeiro grupo de 40 foi na casa de Faraó, ou seja, desde quando ele foi tirado da água pela filha de Faraó, até quando ele fugiu da presença de Faraó, 40 anos. O outro grupo é quando ele foi pastor em Midian, passou 40, fugiu para Midian e passou 40 anos ali, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E os últimos 40 anos de sua vida, ele passou como libertador, guia e legislador de Israel. E quando ele estava exatamente com 120 anos, ele morreu pouco antes de atravessar no monte chamado Monte Nebo, onde ele teve uma visão panorâmica, privilegiada de Israel, da Palestina, ali da onde eles iriam morar. Ele não entrou na terra por causa de um ato de desobediência dele. Até para mostrar que o ser humano não é perfeito, não existe líder perfeito, não existe ser humano perfeito. Ele vacilou, Elias, Davi, tantos outros tiveram seus momentos de fraqueza, seus temores, enfim, todos seres humanos. Mas deixa eu lembrar você mais um pouquinho sobre Moisés, né, para a gente tirar alguns princípios depois. Como nós dissemos, Moisés era filho de Arão e de Joquebede, da tribo de Levi. Nós sabemos que José era governador do Egito, e José morreu, e o Egito foi governado por uma nova dinastia, e esse novo faraó não conhecia os feitos de José, e não bastasse isso, os israelitas que tinham a bênção de Abraão, a bênção de Deus, eles começaram a crescer assim de uma forma tremenda. E aí, Faraó ficou com muito medo
deles irem crescendo, crescendo e abocanhar o Egito, daqui a pouco dominar Faraó e todo o Egito ali e se apossar. Então ele usou de astúcia. Ele, com seus conselheiros, elaboraram um plano A, que não deu certo, depois elaborou um plano B. E o plano A seria, ele chamou as parteiras hebreias e disse: olha, todo menino homem que nascer, vocês vão matar, tirar a vida dele. E as parteiras disseram: então tá. Só que elas não fizeram isso, por temor a Deus. Ele diz que Deus as protegeu e as abençoou por causa disso. Falhando esse plano A, ele então introduz o plano B. Qual seria o plano B? Ele chamou os egípcios e disse: olha, todo menino que nascer, menino do sexo masculino, vocês vão lançar no rio Nilo. Porque qual a ideia deles? Então, ia diminuindo os homens, os egípcios começariam a casarem-se com as hebreias, e aí acabava com a nação. Aliás, foi muitas vezes na história que o diabo tentou destruir Israel, né? Satanás, a serpente, para que não viesse o Messias. Essa foi uma de várias tentativas. E aí, assim eles fizeram. Nascia o filho do sexo masculino, eles lançavam na água do Egito. E aí nasceu Moisés, de Joquebede. Diz que era um menino muito bonito, muito formoso, né, o instinto de mãe. Certamente Deus tocou no coração dela, e ela pegou um cesto, calafetou, tampou todas as brechas, colocou Moisés, né, bebezinho, no rio Nilo, nas águas, ao invés de jogá-lo na água, colocou naquele cesto, e ele foi descendo. Nisso a filha de Faraó, logo mais embaixo, foi tomar banho, estava com as suas servas, e vendo aquele cesto um tanto exótico, ela pediu que as suas servas trouxessem aquele cesto, e perceberam que tinha uma criança, e a criança chorava. Só que Moisés tinha uma irmã chamada Miriam, muito esperta, adolescente, e ela seguiu para ver no que ia dar aquele cesto. E aí ela achou aquele menininho bonitinho, né, e pegou ele nos braços, e aí Miriam apareceu, que estava ali por perto, e disse: olha, se você quiser, eu vejo uma mulher hebreia para cuidar dessa criança para você. E a filha de Faraó disse: eu vou ficar com ele para mim, muito bonitinho, então você me faça isso. E Miriam, muito esperta, né, levou a criança para a própria mãe. E aí Moisés foi até no desmame, talvez ali até uns 8, 9 anos, ele foi criado com Joquebede. Imagina, Joquebede deve ter caprichado ali, ensinado a Torá para Moisés, os princípios que depois nunca mais ele abriu mão. Não trocou o conforto do Egito pela palavra de Deus. Certamente essa é a idade mais importante para a criança, né? Como diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca se desviará dele. Depois do desmame, ela entregou Moisés para a filha de Faraó, que o educou em toda a ciência do Egito, toda a arte de guerra. Ele foi preparado para ser um faraó. Então, era uma pessoa cultíssima. E ele passou 40 anos se preparando ali, convivendo com os demais príncipes. A vida nobre, não existia um patamar maior para se viver. Na época, ali ao lado de Faraó, ao lado dos príncipes, das famílias nobres. E depois de 40 anos, diz que ele saiu para ver como é que estava o povo dele, como é que era. Ele nem tinha acesso. Nós sabemos que o povo tinha sido escravizado já fazia quase 400 anos, 300 e tantos anos que eles eram escravos. Porque o que Faraó fez? Faraó, além de matar as crianças, ele escravizou para que já dominasse o povo, para que o povo não se expressasse. E quando ele saiu, Moisés, para ver o povo, seu povo, ele encontrou um capataz egípcio espancando um israelita.
E ele ficou tão furioso. Certamente uma pessoa muito preparada na arte de guerra, talvez no momento, uma facilidade incrível, numa velocidade muito grande, ele matou aquele egípcio e o enterrou na areia. E foi embora para casa. Deu uma olhada no povo dele. No dia seguinte ele saiu novamente para ver o povo. E viu que tinha 2 judeus, 2 hebreus brigando. Um estava errado e estava espancando o outro. E ele disse: por que vocês são irmãos? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Como é que você espanca o seu irmão? E aí o que estava errado, o que estava espancando o seu irmão, disse: quem colocou você sobre nós, como príncipe, como autoridade? Por acaso você pensa em me matar, como você fez com o egípcio ontem? E ele temeu muito, ele disse: me descobriram, e agora Faraó vai me matar, ele vai perceber que eu estou do lado do povo. Porque dizem os historiadores, queridos, que quando Moisés saiu para avistar o povo, ele já tinha planos de livrar o povo dele, o povo de Israel. Ele era cultíssimo, ele conhecia toda a história, conhecia o povo dele, e a estratégia dele, obviamente, não ia dar certo. Ele não ia usar Deus, ele não pensou em Deus para livrar, ele ia livrar com sua própria estratégia, sua própria técnica, seu próprio conhecimento, seu próprio braço. Foi por isso que ele saiu, foi por isso que ele matou aquele egípcio e brigou, não é? E se interviu com aqueles hebreus. E aí ele fugiu para Midian, com muito medo. E ele, chegando em Midian, ele sentou num poço. E aí vieram 7 moças pastoras para dar água ao rebanho. Eram pastoras, mas tinha os pastores, homens ali, vários, e eles, aproveitando a fragilidade das mulheres, não permitiram e expulsaram elas. E Moisés não permitiu. Moisés expulsou eles e tirou a água e deu para aquelas, para o rebanho delas, e as protegeram. E elas foram embora e contou para o pai delas, o sacerdote Jetro, sacerdote de Midian. E ele falou: mas onde é que está esse homem que protegeu vocês? Ela disse: nós despedimos dele e deixamos. Ele disse: não, vocês não deviam ter feito isso, chame esse homem para comer pão aqui com a gente. E elas o encontraram, trouxe. Final da história é que ele ficou trabalhando ali com Jetro, como pastor de ovelhas, e Jetro deu uma esposa para ele, uma das filhas, chamada Zípora. E ele teve 2 filhos, e ele ficou ali, trabalhando durante 40 anos. Naquele deserto, exatamente aquele deserto que ele iria ficar mais 40 anos com o povo, vagabundeando por ali, porque não poderiam entrar na terra. Ali ele já estava preparando agora de uma forma diferente. Ele conhecia toda a teoria, toda a parte intelectual, mas agora ele estava aprendendo, se preparando na parte técnica, na parte prática, conhecendo ali todo o deserto, para que pudesse conduzir o povo. Quando ele já estava com seus 80 anos, já havia passado os 40 anos, vocês conhecem muito bem a passagem, ali Deus apareceu para ele numa sarça e disse: olha, o meu povo clamou a mim, está clamando, e eu vou libertá-los, e eu vou usar você para libertá-los. E aí ele inventa, como vocês sabem, aquele tanto de desculpas, e até que ele provoca a ojeriza de Deus, e Deus faz com que ele vá, e ele vai livrar o povo, e tem aquela briga com Faraó ali, e Faraó não deixa, e ele insiste, e acontece as 10 pragas, e até que Faraó não tem mais solução, porque ele perdeu o que era mais precioso para ele na 10ª praga, que é a perda do primogênito. E aí eles saem, os israelitas, Deus abre o mar vermelho, eles entram no mar ali, Deus mata os egípcios, como vocês conhecem muito bem a história, e eles passam do outro lado e adoram o Senhor, e dali eles vão para Mara, a água é amarga e a água se torna doce, e assim eles vão caminhando rumo ao Monte Sinai.
Em 3 meses eles chegam no Monte Sinai e ficam ali para poder receber as leis, né, organizar o sacerdócio, a religião, receber a elaboração das leis e tudo mais. E aí, por aí afora. Mas eu fico aqui na narrativa, né, para passar para vocês alguns princípios. O que nós podemos aprender com Moisés? A primeira coisa é que Moisés foi um líder bem-sucedido. Moisés, queridos, foi um líder bem-sucedido. E aí eu pergunto para vocês, o que seria um líder bem-sucedido? O que é um líder bem-sucedido? A gente vê líderes aí com multidões de seguidores, igrejas enormes. Em contrapartida, vemos igrejas pequenas, né, líderes com pouca gente. O que seria um líder de sucesso? Eu acho que o maior exemplo na Bíblia de um líder de sucesso é João Batista. Sabe por que eu acho? Porque Jesus disse que não teve nenhum homem do tamanho de João Batista. Ele foi o maior homem. Não houve um profeta, nascido de mulher, não houve ninguém tão grande como João Batista. E daí eu aprendo que um líder de sucesso é aquele que desempenha o papel que Deus deu para ele. O líder de sucesso é aquele que conhece a Deus de fato. Não teologicamente, não teoricamente, mas experiencialmente. Ele tem intimidade com Deus. Ele conhece Deus. Ele é santo. Ele é íntegro diante de Deus. Ele não se corrompe. Ele prega uma mensagem verdadeira. Ele não faz analogia da palavra de Deus para poder ajeitar as coisas ao seu bel prazer. Ele prega a verdade, ainda que a igreja dele não vai encher, e não vai mesmo. Dificilmente você vai ver uma igreja grandona, cheia, e o líder prega a verdade, a cruz de Cristo, a salvação. Não. Outro dia eu vi 2 fotos de 2 igrejas. Uma estava dizendo assim, culto da prosperidade. Ela estava cheinha, estava lotada. E a outra diz, culto a busca do Espírito Santo. E tinha umas 4 ou 5 pessoas. Entende? E aí eu fico perguntando, qual desses 2 pastores seria um líder de sucesso? Se é esse que prega o materialismo? Ou seria o outro? Não conheço nenhum dos 2, poderia ser um, não importa a quantidade. Não importa o nível intelectual, importa na intimidade com Deus, você cumprir o seu propósito. Lembra dos talentos? Um recebeu 10, um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. É isso? E o que recebeu 10, o que recebeu 5, dobrou, trabalhou e recebeu elogios. O que recebeu 2, recebeu o mesmo elogio. E o que recebeu 1 também ia receber o mesmo elogio. Muito bom, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Porque o importante, queridos, é você desenvolver o que Deus colocou nas suas mãos. Com dignidade, com alegria, com prazer, com fidelidade, com honestidade. Isso é um líder de sucesso. O que é um líder de sucesso? Vendo as qualidades de Moisés, nós vamos ver que essa questão de um líder de sucesso é interna, é no coração. Não é o tamanho da obra, não se mede pelo tamanho, mas pela sua intimidade, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua santidade, pela sua fé. Tá certo? E é isso que eu quero ver com vocês rapidamente. Então, vamos ver algumas qualidades que Moisés tinha para que ele fosse um líder bem-sucedido. O que o próprio Deus diz sobre Moisés, em primeiro lugar? Deus diz algumas coisas sobre Moisés. Quero mostrar para vocês, para ver como Deus via Moisés, o que Deus achava de Moisés como líder. Tá certo? Essa primeira passagem que eu vou ler para vocês aqui está em Deuteronômio 34, 10. Eu acho que é isso. Diz assim: ouçam as minhas palavras,
Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Isso está em Números 12, 6 a 8. E lá em Deuteronômio, que eu falei para vocês, 34, 10, diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então esse era um cara de sucesso, queridos. Esse era um líder com toda a certeza de sucesso. Mas falando sobre o que caracteriza Moisés como líder de sucesso, a primeira coisa que Moisés tinha era uma fé inabalável. Moisés tinha fé, uma fé que o líder precisa ter. O líder precisa ter uma fé, queridos, que não pode ser abalada, como aquela que nós cantamos, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Imagina se o líder não tem fé, uma fé inabalável, como é que os liderados vão crer? É a característica fundamental para quem quer ser líder. Confiar plenamente no Senhor, acreditar, ter fé absoluta. Aquele texto que nós lemos no início diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. É interessante que você nunca vê Moisés murmurando ou desacreditando. No meio de um povo incrédulo, um povo murmurador, um povo ingrato, que Deus fazia milagres tremendo, logo em seguida eles esqueciam desse milagre e começavam a murmurar, começavam a questionar contra Deus. Deus havia aberto o mar vermelho, uma coisa tremenda, e o alimento deles vinha do céu, carne dos céus, pão dos céus, a água brotava da rocha. De dia eles eram conduzidos por uma nuvem, de noite por uma luz, uma coluna de fogo. E mesmo assim, eles, por qualquer coisinha, eles começavam a praguejar contra Moisés e diz: você nos trouxe para nos matar nesse deserto. Será que é porque não havia sepultura no Egito? Por que é que você tirou nós daqui para nos matar? Então Moisés, no meio daquele povo, Moisés era o cara de fé, Moisés era isso que caracterizava, a primeira característica de Moisés. A segunda característica de Moisés, querido, que ele era justo. O líder precisa ser justo. O líder, ele tem liderados de vários níveis intelectuais, financeiros, cor, e ele precisa ter justiça, ele precisa tratar todos com igualdade. Isso não para apresentar, mas ele tem que ser assim. Não adianta também ele dizer: então vou ter que ser assim, já que eu tenho que ser, então não. É uma coisa espontânea. Ele é assim. Ele vê com igualdade a todos, ele não privilegia ninguém, porque o dízimo é maior, porque o dízimo é menor, porque nem dizimista é. Ele trata, porque ele é justo, ele tem senso. Tem pessoas que têm senso de justiça, eles não suportam injustiça. Moisés era um cara exatamente assim, ele não suportava injustiça. Nós vemos isso em 3 tempos. Nós vemos que Moisés não suportava injustiça quando ele viu o egípcio espancando o israelita. Por que ele perdeu a cabeça? Embora fosse um cara equilibrado. É porque a pessoa que tem senso de justiça, às vezes ele não se defende não, mas ele não suporta, e quando ele vê, ele já está envolvido em algum problema, em alguma confusão, por causa de alguém, porque ele não suporta a injustiça. Ele tem dentro dele esse senso de justiça. Isso é uma característica de líder. O segundo tempo em que Moisés expressa é exatamente quando os judeus brigavam, e um estava sem razão e humilhando e espancando o outro. Ele demonstra ser um cara que tem senso de justiça. Terceiro tempo, as filhas do sacerdote de Midian, de Jetro. Quando ele as defendeu, ele não permitiu que os pastores, usando da fragilidade delas, expulsassem. Elas só podiam dar água ao seu rebanho quando eles
já tivessem... É por isso que eles chegavam tarde em casa, porque todos eles, enquanto eles eram homens, enquanto todos eles não servissem o seu rebanho plenamente, elas não podiam. Então, ele enfrentou aqueles pastores e as livrou da mão deles, porque ele tinha esse senso de justiça. O líder é assim. O líder tem senso de justiça. Se o líder não tiver, ele vai beneficiar uns em detrimento a outros. Ele vai dizer, esse aqui não trabalha comigo. Ele não vai suportar, por qualquer razão, por qualquer motivo, alguém para trabalhar ao seu lado. Outra característica, queridos, do líder é que ele é humilde e manso. O líder precisa ser manso. Parece que ele tem que ter uma cara de bravo e gritar, né? Basta você olhar para o líder dos líderes. Ele era assim, tinha uma cara de bravo e ele gritava, ele dava ordens gritadas. Exatamente o contrário. Disse que ele não iria fazer isso, ele não ia dar ordens gritadas. Ele não precisou de gritar, no entanto, o mundo inteiro ouviu a sua voz. Lá em Números 12, versículo 3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está aí uma característica, queridos, importantíssima para o líder. A humildade também é muito importante. Para o humilde, a posição não lhe sobe a cabeça, e nem lhe enche o coração de soberba, e nem o faz prepotente, e nem anda atrás de título. Ele o alvo dele não é esse. O alvo dele é fazer a obra, ele é apenas uma seta que aponta para o Senhor Jesus. O líder precisa ser humilde. Moisés foi para a galeria dos heróis da fé por ter recusado um dos mais importantes títulos de sua época, Faraó. Era o título que ele ia receber. Preferiu ser chamado de servo do Altíssimo, né? Esse título para ele soou mais adequado, servo do Altíssimo, do que Faraó. É interessante, queridos, que o manso, ele domina os impulsos, os instintos naturais. O líder precisa ser bravo, valente. E valente não é quem grita, não é quem esbraveja, mas o líder, o manso, é aquele que controla a situação com tranquilidade, consegue dominar. Né? Ser humilde e manso não significa ser fraco e covarde, pelo contrário. Ser manso significa ser muito macho. Né? Quando a pessoa explode por qualquer coisa, mete o braço, ele está expressando fragilidade, fraqueza. Ele não é forte, coisa nenhuma. E a impressão que tem é que ele é forte, né? Aquilo ali é forte. Mexer com ele, ele desce o braço. Ele desce o braço porque ele é fraco. Ele não consegue dominar. Ele é muito frágil por dentro, ele é indefeso por dentro. Ele precisa de algo dentro dele, falta alguma coisa, então ele desce o braço, ele grita, ele esbraveja. Isso não é característica de líder. Sabe por quê? Porque o líder, ele nunca pode impor. A gente não impõe autoridade, a gente conquista. A autoridade, ela é conquistada, ela não é imposta. Porque se você impor a sua autoridade, você não tem autoridade. A pessoa não te obedece. Ela te obedece quando está perto de você por medo. Mas quando você conquista, então ela obedece. Ela obedece, você não precisa estar perto, porque você merece ser obedecido. E a pessoa vai fazer qualquer coisa para te obedecer, porque você merece, você conquistou ela, você ganhou ela, você provou para ela de que você está certo, você tem razão, de que aquilo é bom, é o melhor, e você quer o melhor para ela. Então, é isso, queridos. É uma característica do líder, é ser manso. Mas na hora, o bom líder, queridos, eles trabalham, eles lideram com pulso forte e amor. Eles unem essas duas coisas. Sabe por quê? Porque na hora de ser valente, ele é. Vocês conhecem aquele episódio do bezerro de ouro? Quando Moisés foi para o monte e o povo se corrompeu com aquele bezerro de ouro. Moisés teve coragem de quebrar o bezerro e fazer o povo beber seu pó misturado na água. Diz que ele chegou e quebrou aquele bezerro, fez eles queimarem, misturou na água e fez eles beberem aquilo ali.
Mas por falar nessa questão do bezerro, é interessante também que na ausência de um verdadeiro líder, o povo se corrompe. Tem que haver um verdadeiro líder, porque o povo precisa de um líder assim, com essas características. O que aconteceu quando Moisés subiu ao monte e passou 40 dias ali para receber os mandamentos de Deus, as leis de Deus? O povo disse: olha, esse Moisés, ele não volta não. Falou para Arão, porque Arão seria, no caso, o vice de Moisés. Ele não vai voltar não. Vamos fazer o seguinte: faz para nós um outro Deus, e nós vamos adorar ele, e vamos falar: você tirou a gente do Egito. Eles estavam acostumados com a idolatria, era 40 anos no Egito, ali trabalhando como escravos, isso era familiar para eles. E qual foi a reação de Arão? Não é? Arão não tinha a fibra de um líder, o perfil de um líder. Arão disse: olha, então vocês juntem todas as joias que vocês têm, o ouro, e nós vamos derreter e vamos fazer esse tal Deus. Aí pegou todas aquelas joias, aquele ouro, e derreteu, que ele fez um bezerro. E eles começaram a festejar e curvar diante daquele bezerro, né, tolamente, e dizer: você nos salvou, nos livrou dos egípcios, abriu o mar vermelho para nós. Imagina a situação, imagina Arão. Como é que Arão concorda com um negócio desse? E aí, passou-se o tempo, os dias de Moisés, e ele desceu do monte, ele havia recebido as tábuas, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, porque Deus já tinha avisado para ele, falou: desce que o seu povo se corrompeu. E quando ele viu aquilo ali, ele ficou tão nervoso, tão bravo, que ele meteu as tábuas, as pedras da lei no chão e as quebrou, né? E foi lá e tomou as devidas providências. Os autores mais próximos, os principais que promoveram isso, foram todos mortos ao fio da espada pela tribo de Levi. E ele fez isso aqui que nós vimos, não é? Fez eles queimar, fazer pó daquele bezerro, fez com que eles bebessem. Os que não morreram tiveram que beber a água daquele, para mostrar que aquilo não era nada. Mas o que fica aqui, queridos, é essa questão, a presença do líder, não é? O povo precisa de um líder de fibra, um líder dessa forma, mas um líder mesmo, um líder manso, um líder com essas características. Para ser líder, não precisa esbravejar, impor. Melhor é ser manso, justo, sábio e corajoso. O líder verdadeiro não disfarça, e sim vamos fazer. Essa é a expressão do líder verdadeiro. Não faça, mas vamos fazer. Outra característica que o líder deve ter, e que Moisés tinha, queridos, é a misericórdia. Moisés exercia misericórdia, era impressionante. Era impressionante ver Moisés interceder por aquele povo quando Deus decidia queimá-los, destruí-los. Isso foi por mais de uma vez. Deus diz: afasta Moisés daí. Com Caleb e Josué, por exemplo, naquele episódio, que eu vou queimar esse povo agora. E Moisés se joga no chão e diz: olha, Senhor, não faça isso com esse povo. E ele ali intercede, fala tanta coisa, e diz: o Senhor risca meu nome do livro da vida. Quer dizer, é impressionante aquele povo perverso, que já tinha tentado até contra a própria vida de Moisés, e Moisés agir dessa forma. Então, líder, queridos, é uma característica. Ele precisa ser misericordioso, ele tem que ter misericórdia, porque ele representa um povo, ele cuida de um povo, ele é pai de um povo, e ele conduz este povo para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e esse povo é problemático. Aliás, o ser humano é problemático, tá certo? Se ele não tiver misericórdia, não for misericordioso, um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de Deus, da misericórdia de Deus, ele não vai conseguir, ele vai chutar o pau da barraca, ele vai usar de seu poder, de sua autoridade para humilhar, para punir e outras coisas mais. O líder precisa ter compaixão, ele precisa ter misericórdia. É interessante que o líder, querido, ele tem que ser ousado. O líder é ousado, o bom líder. Ele é ousado diante de Deus, ele fala, ele tem coragem, ele enfrenta, ele vai à luta, ele
Existem poucas coisas grandes demais para um líder ousado. Moisés era ousado. Moisés queria ver a face de Deus. Diz: ó Senhor, eu quero ver o Senhor. Quero ver a sua face. Quer dizer, isso era uma coisa muito ousada. O Senhor gostou da ideia. Mas ele disse: vai ser impossível você me ver completamente, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. Você não pode me ver, porque senão você morre. É mais ou menos assim, ou assim exatamente. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Como é que Deus presta um negócio desse com um homem, né? Um simples mortal, tamanho o amor que ele tinha. Era um cara que realmente tinha muita qualidade. Eu fico imaginando, queridos, a misericórdia de Deus. Ele diz: eu vou botar você numa rocha, eu vou tampar o seu rosto, eu vou tampar. Quer dizer, com um menino peralto, vai que ele olha. Então, ele poderia falar: você não olha, eu vou passar e você tome cuidado. Mas conhecendo, né? Porque nós diante de Deus somos bebês, né? Então Deus falou: eu vou tampar o seu rosto então com a minha mão e vou passar. E aí quando eu virar, aí você vai me ver pelas costas. É interessante, queridos, é muito interessante. Mas o líder, de fato, ele é ousado. Olha o que Moisés pede para Deus. E Deus gostou da ideia. Interessante. O bom líder, querido, o líder de Deus é uma pessoa santa. Moisés era santo, senão ele não tinha contemplado a face de Deus. Quer dizer, eu ou qualquer líder precisamos, porque nós somos exemplos. Com que autoridade? As pessoas não atentam para o que a gente fala, eles atentam para a nossa conduta, para a nossa postura. O que nós somos fala mais alto do que o que nós falamos. O que você fala tão alto que não me deixa eu ouvir você falar. As pessoas, não pense você que as pessoas vão acreditar simplesmente nas suas palavras. As pessoas acreditam vai observar você, observar a sua conduta, a sua postura, o seu histórico, o seu currículo. Então, o líder, o que ele vai passar? Vai passar o que para alguém? Vai chegar um momento que ele vai desestimular, falar: vou ensinar o quê? Eu vou exortar a respeito de quê? Os meus liderados. O que é que eu vou falar? E um simples liderado que foi, de certa forma, ofendido, humilhado, abusado, qualquer outra coisa, ele simplesmente, com a palavra, ele lança todo aquele castelo por terra abaixo, né, de um líder, e o líder de um dia para o outro já não é nada, não é mais nada. Então, o bom líder, ele preza, ele busca essa santidade de vida. É interessante também que nós estamos aprendendo com Moisés que o líder de Deus passa por deserto. Existe deserto na vida do líder de Deus. Moisés ali com Faraó, ali no bem bom, mas logo houve o deserto. Ele teve o seu deserto. Foi no deserto que Moisés libertou-se de sua autossuficiência, que tanto complicou a sua vida. Lembra que Moisés, eu falei para vocês que Moisés queria libertar o povo da forma dele. Matou um egípcio, interferiu na confusão dos hebreus, dos 2 hebreus. E ele precisava do deserto para ser moldado, para ser preparado por Deus, forjado
no deserto ali, para que ele pudesse assumir o que Deus tinha para ele, certo? Às vezes, querido, você está exatamente no deserto agora, porque você está sendo preparado para o que Deus tem para você, porque o bom líder sempre passa pelo deserto. É no deserto que ele é moldado, que ele é preparado, que ele é adestrado. Líder que nunca passou por deserto é complicado, é discutível um líder que nunca passou por deserto, porque o deserto é que ensina, o deserto é que trabalha. No deserto eu estou ali com Deus, ali Deus, no deserto é que Deus se apresenta para nós e nos especifica o que temos que fazer, no silêncio ali do deserto. Então, líder passa por deserto. Agora, queridos, é comum o líder se sentir incapaz, isso é normal. Quando eu falo de líder, no início eu falei para vocês que todos nós somos líderes, não é só pastor, os oficiais, diáconos, obreiros, líderes de departamentos, líder de senhora, acaba que todo mundo, até chegar em todo mundo, enfim, todos são líderes. Daqui a pouco você faz discípulo, e o discípulo, ele é seu discípulo, você lidera ele, todos nós somos líderes. Mas o líder, com toda certeza, na hora mesmo que Deus o chama, que ele percebe, ele se sente incapaz, é normal. Moisés foi um. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, antes de falar um pouco sobre o chamado de Moisés. Deus nunca chama um líder para ser um fracasso. Quando ele chama, ele envia, ele também provê. Deus nunca chama um líder para ser fracassado. Como é que foi esse chamado de Moisés, né? Nós conhecemos, Deus apareceu ali naquela sarça e disse que queria libertar o povo dele. E Moisés, a primeira expressão de Moisés diz: quem sou eu para ir até Faraó? Moisés havia passado 40 anos no deserto. Imagina, quando ele fala que ele não era eloquente, tem alguns estudiosos que acreditam que exatamente porque ele já tinha até esquecido a língua do Egito com os midianitas. Uns falam que ele tinha um problema de dicção, né? Talvez seja porque o fato dele não ter eloquência, porque de fato ele não conhecia mais, porque Deus falou, então Arão vai ser o seu tradutor. Não podemos afirmar isso seguramente, né? Mas é uma hipótese, ou ele poderia ter algum problema. Só que lá em Atos fala que ele era poderoso em palavras. Então, mas de toda forma, a primeira coisa que ele disse foi isso. Moisés seria eu e você hoje, talvez. Faraó talvez fosse o Obama, ou mais um pouco, né, do que o Obama, porque esse era o período dos impérios mundiais. E o Obama não é um imperador mundial, ele é um imperador de um país, de vários estados. Você imagina você ir até o Obama para poder libertar um povo ali. E é por isso que ele falou, quem sou eu? E aí o Senhor vai cortando ele, vai mostrando ele que está com ele, mas não adianta. E aí ele fala, não, mas o povo lá não vai acreditar, e eu não vou, como é que eu vou fazer isso? Deus concede poderes a ele, não é, para fazer isso, e vai, até que ele fala, mas eu não sou eloquente, eu não tenho eloquência para falar. E aí Deus fala, mas quem é que fez a boca, quem fez o mudo, quem fez o que fala, o que deixa de falar? Ou seja, Deus está dizendo, mas eu te dou uma boca, eu estou mandando você ir, eu dou uma boca para você novinha. Mas ele continua, e Deus sempre, né, até que ele fala, olha, Senhor, é o seguinte, o Senhor manda quem o Senhor quiser, eu estou fora, manda quem o Senhor quiser ir. Aí diz que Deus fica nervoso, Deus fica bravo com ele. E aí Deus fala, não é Moisés, não é Arão, o seu irmão, ele vai ser o seu profeta, ele vai ser a sua boca, ele vai falar por você, e você vai. E quando não tinha saído, ele foi. Né? Mas é interessante, Deus, tudo que ele falar, Deus fala, mas eu te dou, eu dei poder para ele, para isso, para aquilo. Mas ele se sentiu incapaz. Moisés sentiu-se incapaz. Quem sou eu
Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Moisés carecia de sabedoria. Que lhe direi? Referindo a Faraó. Deus lhe respondeu: eu sou o que sou, isto é, eu sou todo suficiente, suficiente em poder, suficiente em recursos, suficiente em proteção, suficiente nas dificuldades. Moisés via problemas no povo também. Não crerão, nem acudirão à minha voz. Deus o credenciou com sinais, prodígios e maravilhas para que ele fosse. Moisés alegou sua falta de eloquência. Deus lhe prometeu inspiração e mais um porta-voz e, se fosse necessário, até uma boca nova. Que coisa interessante. Se Deus chama, Ele está chamando, queridos. Então Ele supre, Ele dá o que é necessário para que a pessoa desenvolva aquela missão a qual Ele chamou a pessoa para que Ele desenvolva. O mesmo acontece com a gente, com toda certeza. Muitos de nós, quando relutamos em aceitar o chamado, não é que não queremos, é que não nos sentimos suficientemente capazes. Não é que nós estamos negligenciando, mas a gente se sente, é natural se sentir incapaz. Porque o Senhor me deu esta incumbência? Essa é a nossa pergunta. Há tantas outras pessoas que não têm as fraquezas que eu tenho, por que o Senhor não as usa? Às vezes a gente tem até uma fraqueza, não é? Espiritual, e nós dizemos: por que o Senhor não usa outro para fazer isso? E o Senhor responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, e o Senhor é quem me capacita. Por que é que você fica jogando a responsabilidade no outro, se Deus te capacitou, te chamou? Se Ele chamou, Ele o capacita. E Ele geralmente chama essas coisas assim. Vou dizer coisa, não a pessoa, mas pessoas com níveis assim, baixos, pessoas humildes. Geralmente, quando Ele chamou o pessoal para a igreja de Corinto, Ele disse: olha, no meio de vocês que eu não chamei pessoas de nobre nascimento, que nasceu em berço de ouro, mas eu chamei exatamente as coisas frágeis da terra para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Quem não era, para reduzir a nada quem é. Entendeu? Então Deus gosta de chamar pessoas assim como eu, como você. Ele acha bom isso, para que Ele possa capacitá-lo e a pessoa fazer uma grande obra. Outra coisa interessante, queridos, é que o líder carece de auxílio. O líder, ele não faz as coisas, não tem como ele fazer. Como é que ele vai, por exemplo, o líder dirigir uma igreja? Quem dirige é os irmãos. O líder é apoiado, os irmãos são suportes para ele. Deixa eu ler uma passagem rapidinho para vocês aqui, para nós concluirmos. Lá em Êxodo 17, 10 a 12, está escrito assim: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Tem uma outra passagem, queridos, no capítulo 18, verso 13 a 21, que diz o seguinte: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você assenta para julgar e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais.
Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Entendeu? Então é por isso que eu falo para vocês que todos são líderes e que todos devem ser suporte, trabalhar juntamente com os líderes e não deixá-los sós, porque eles não vão conseguir. E concluindo, eu e você podemos e devemos ser líderes bem-sucedidos. Entende? Porque isso é uma postura minha, uma decisão minha, desde que eu entenda o que Deus colocou na minha mão para fazer e tenha responsabilidade e postura diante de Deus. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que vocês têm de fazer. Por que vocês não fazem então? Por que vocês não fazem? Querem ser líder de sucesso? Faça o que Deus colocou na sua mão. Tenha intimidade com Deus, tenha santidade, tenha fé, tenha essas características que nós vimos aqui do Senhor e trabalhe que você é líder. Ok? Os pré-requisitos são acessíveis a todos, ou seja, fé inabalável, como nós cantamos, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala. Justiça, ver com igualdade, agir com igualdade, humildade e mansidão, pulso forte e amor ao mesmo tempo, como nós vimos lá no episódio do bezerro. Misericórdia, ser uma pessoa bondosa, misericordiosa, ousada, santa. O que acontece com você? Você se vale de qualquer das desculpas de Moisés? Está tendo dificuldade de confiar que ele é capaz de qualificá-lo para o trabalho ao qual te chamou? Não consegue crer que ele é capaz? Se Deus quisesse criaturas perfeitas para cooperar com ele, poderia ter usado os anjos. Por que ele não usou os anjos? Entendeu? Você fala, não, mas eu não... Ele podia usar outra pessoa mais capaz. Se Deus quisesse mesmo capaz, ele tinha como. Não precisa nem usar seres humanos. Ele usaria os próprios anjos. Mas em vez disso, ele nos escolheu. Se permitirmos que o Senhor nos use para o seu trabalho, irmãos, pode ter certeza, ele fará grandes coisas através de nós. Pela obediência, Moisés tornou-se um líder poderoso. Poderoso o suficiente para mudar o curso da história. Ele pegou um bando de escravos e os transformou numa nação organizada, numa nação com leis fortes, numa nação poderosa. E é interessante que Moisés e Paulo é um exemplo de que Deus usa pessoas com a mente, com o intelecto requintado. Eram duas pessoas cultas, porque às vezes a gente fica com aquela comiseração, né? E às vezes a gente pensa também que a gente prega, é bonito, fala que Deus usa só a pessoa que não tem cultura, a pessoa incapaz. Não é, essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é usar todos. Usar rico, usar pobre, usar pessoas com pouca cultura, com muita cultura. Ele usa todos. São dois homens que Deus usou. E finalizando agora, finalmente, uma observação é que Moisés recebeu os ensinamentos da palavra na sua tenra idade. Isso é muito importante, você que tem filho e você que pensa em ter filho. Seu filho precisa ser um líder de sucesso, um líder abençoado por Deus. Então você tem que ensinar os preceitos de Deus. É interessante que o Egito, toda a riqueza do Egito, nem o título de Faraó conseguiu arrancar de Moisés a fé que ele recebeu de Joquebede nos seus primeiros anos de vida. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando for ainda velha não se desviará deles. Ainda que ande por caminhos tortuosos, mas ele sempre volta. Foi o meu caso, que quando criança meus pais me levavam na escola dominical e depois meu pai desviou e eu também desviei, mas não teve jeito. Eu não encontrei prazer no mundo, porque era uma contradição do que tudo aquilo que eu tinha aprendido quando era criança. Não consegui me encaixar nas baladas e outras coisas mais. Não tinha jeito. Era um peixe fora do aquário. Acabei voltando porque não teve jeito.
Ensine então a criança sua os princípios da palavra de Deus, que você vai ver. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. E aí eu vou dar os avisos, né? Ou seja, nós vamos dar os avisos, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Está dando 9 horas e vamos encerrar este culto. Vamos orar, queridos, vamos pedir ao Senhor que nos faça líderes ousados, líderes de fé, possamos desenvolver o trabalho do Senhor. Todo crente é um líder, porque ele tem uma responsabilidade. E Deus chamou cada um de nós com uma missão. Deus não chamou ninguém para ficar no banco. Ele chamou todos para uma missão. Pelo menos um dom Ele deu para cada um, para que nós desenvolvêssemos. Ó Senhor, quanta responsabilidade, Senhor. E nós às vezes negligenciamos. Sabemos que o Senhor quer nos usar como líderes abençoados, líderes de sucesso. Mas nós às vezes tememos, não cremos na tua mão, que o Senhor capacita, e vamos passando anos e anos, ó Pai, com um ministério medíocre, temeroso, não desenvolvemos, não somos ousados, não organizamos, não trabalhamos, não fazemos como Moisés, mas que cada servo do Senhor aqui, Senhor, possa hoje meditar e já projetar, e já fazer projeto, e organizar e começar a desenvolver, Senhor, um trabalho para a Tua obra. Trabalho maior, que é de resgatar almas que estão perecendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos prepare, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.